Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenais, e Nicolau, o proselita de Antioquia. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Porque a primeira coisa a se notar dentro de uma eleição ou de uma consagração é o que ela vai trazer para a igreja. E a primeira coisa que devemos aprender no que ela vai trazer é o crescimento, é a consolidação para o corpo, porque é a manutenção que nós estamos pensando quando levamos alguém ao ministério. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. E pensando nisso, então, nós já de antemão apresentamos à igreja alguns irmãos, algumas pessoas desta igreja, e já colocamos essas pessoas dentro de uma expectativa em que a igreja estava assimilando e olhando quem eram essas pessoas. De igual modo, o pastor Geraldo, que é o pastor dirigente lá da congregação Betel, também trouxe até mim alguns nomes, algumas pessoas que de antemão foram também apresentados na congregação Betel como pessoas de confiança, que poderiam exercer com fidelidade, com interesse de coração, o ministério de Deus aqui neste lugar. Então nós, olhando para a palavra de nosso Deus, nós compreendemos que isso não é um ato corriqueiro da igreja. Não é porque a pessoa tem tempo de crente, não é porque a pessoa ela maneja a palavra de Deus. Isto é porque existe um conjunto de virtudes que caracteriza e que aponta aquela pessoa como uma pessoa apta a desempenhar o ministério de Deus. Então, olhando para este princípio do crescimento, nós separamos algumas pessoas e já queremos aqui fazer notório dessa separação de cada nome para que os irmãos possam tomar por inteiro conhecimento. Para o ministério diaconal foi separado a nossa irmã Roselina Maria de Jesus Moraes, mais conhecida como Rosinha. A nossa irmã Rosa, por favor, pode avançar, irmã Rosa. Conforme eu vou chamando, os irmãos avancem. Para o diaconato ainda, o ministério do diaconato, a nossa irmã Alessandra Ferreira Santos. E também para o diaconato, a obreira Luzia Ramalho Matos. Para a função de obreiros, o nosso irmão Jorge Afonso de Moraes. A nossa irmã Josilene Ferreira da Silva de Souza. Para a obreira, a nossa irmã Gelsa de Moura Leite Ramos. E para a obreira, a nossa irmã Marinete de Souza Amaral. Mas isso não dá para filmar. Isso não dá para filmar. Esses irmãos, os obreiros, eles são os futuros, ou eles são os aspirantes ao futuro diaconato desta igreja. Como diz a Bíblia, que se servirem bem, eles galgarão coisas preciosas na casa de Deus. E as nossas irmãs, que são as diaconisas de igual modo, também
se servirem bem, essas também galgarão coisas preciosas para a casa do nosso Senhor. Está também separado para o presbitério o nosso irmão diácono Luciano Alvarenga Tenório, que é o segundo dirigente da congregação Betel, o auxiliar do pastor Geraldo. Irmãos, aqui estão os irmãos que foram separados e, segundo o princípio bíblico, eles foram selecionados para exercerem a função. Os nossos irmãos como obreiros de diaconisa e o diácono Luciano agora como um presbítero da casa do Senhor, que agora terá uma função ainda mais árdua, ainda mais trabalhosa e até mesmo mais cobrada, porque a quem muito é dado, diz a Bíblia, muito é cobrado. Então, às vezes a pessoa olha para o ministério como um status, mas esse é um status passageiro para quem só quer status, porque na verdade o ministério é um lugar de cemitério, aonde pessoas que morreram para este mundo, mas que estão agora vivendo inteiramente para o reino do nosso Deus. Então nós separamos essas pessoas e queremos que os irmãos agora dêem um passo à frente, por favor, como faz no exército. Isso, um passo à frente, como faz no exército. E aqui vai ficar um negócio bem bonito, isso. E agora vocês vão virar para cá, para o ministério. Isso. Eu queria que agora vocês somente respondessem assim como foi falado, prometemos. É só o que vocês vão falar. Assim como foi falado, prometemos. Deu para entender? E isso tem que ser para todo mundo ouvir. Se é para todo mundo ouvir, você não precisa gritar, mas você tem que falar bem alto, no tom e suave tom, para que todos entendam que isso foi falado pelos lábios de vocês. Então, com uma mão na perna, põe a mão esquerda e a mão direita vocês vão levantar para cá. Assim, ó. Isso, assim, ó. Assim, isso. Reto como a nossa irmã Sandra, assim, ó. Isso. Uma mão assim e a outra vocês vão apontar para cá. Então vocês vão repetir o quê? Como foi falado, prometemos. Deu para entender? Então só para teste. Os irmãos vão falar 1, 2, 3 e... Como foi falado, prometemos. Então vocês prometem diante de todas essas testemunhas serem fiéis à doutrina desta igreja? Como foi falado, prometemos. Vocês prometem a honrar este ministério, a honrar o pastor das vossas igrejas, aos líderes mais antigos e respeitá-lo como devem ser respeitados? Como foi falado, prometemos. Vocês prometem que até a volta de Jesus Cristo, vocês serão fiéis àquilo que foi confiado a vocês, os diáconos, os obreiros e ao presbítero Luciano Tenório? Como foi falado, prometemos. Tendo em vista que vocês fizeram isso de bom grado, fizeram isso utilizando a fé, porque nós não prometemos facilidade para aqueles que entram para o ministério. Não é fácil. Nós costumamos dizer e falamos em alguns cultos de doutrina que o obreiro, ele é um tapete. O tapete, você pisa nele, passa o pé, joga para um lado e para o outro, e o que se faz depois? Levanta o tapete, sacode a poeira e põe novamente no chão para ser utilizado. Muitas das vezes isso vai acontecer, mas nós precisamos ser fiel àquilo que nós falamos aqui na frente e aquilo que a palavra de Deus requer de todos aqueles que galgam o ministério. Eu quero agora que vocês se coloquem de frente para a igreja e vocês agora vão se ajoelhar. Eu quero pedir aos ministros que me ajudem, ao pastor Geraldo,
Eu vou passar para o evangelista Mariano. O evangelista Mariano, ele vai fazer essa oração e nós vamos fazer a imposição das mãos sobre os irmãos cristãos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, momento maravilhoso e tremendo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, na tua presença, Pai, nos colocamos, ó Pai, diante de ti. Senhor, na noite deste dia, eis aí os teus filhos, ó Senhor. Deus, como promessa tua, Senhor, Deus, atendendo o teu chamado, eis aí os teus filhos, ó Pai, neste momento, ó Senhor, consagrado a Deus, não pelo homem, Senhor, mas consagrado por ti, ó Senhor. Tu venha honrar, ó Deus, o seu ministério. Tu venha honrar, ó Deus, a sua chamada. Senhor, a cada dia, Senhor, eles possam crescer, ó Deus, mais e mais na tua presença, crescer diante de ti, para crescimento, ó Deus, a esta obra, Senhor, para crescimento, Senhor, a tua chamada, Deus. Honra a fé dos teus filhos, Senhor, honra a fé da Josilene, Senhor, a fé da Marinete, Senhor, a fé da Gelsa, Senhor, do irmão Jorge, Senhor, da Ana Rosa, Senhor, a irmã Alessandra, Deus, a irmã Luzia, Senhor, e eis aí o teu filho, Senhor, presbítero Luciano, Senhor, Deus, a qual, Senhor, acreditou na chamada, acreditou que tu és Deus, Pai, tu honrou, Senhor, a fé dos teus filhos, Senhor, até dos teus escolhidos, e teus chamados, Senhor, tu honraste, ó Deus, a sua fé, Senhor. Deus, consagra, Senhor, a cada um, Pai, consagra, Deus, em tuas mãos, consagra, Deus, a sua chamada, Senhor. Deus, e aqueles, ó Pai, que ainda não chegou a sua hora, Senhor, possa se espelhar nele e ver, Pai, que tu cumpre aquilo que tu prometeu, tu cumpre, Senhor. Deus, o ministério na vida de cada um, Pai, Deus, que está vendo, Senhor, nesta noite, teus filhos, Senhor, também venha se cumprir na vida de cada um, cada chamada, Senhor, venha se cumprir, Senhor, na vida do teu servo, na vida dos teus escolhidos, na vida dos teus separados, Senhor, verdadeiramente, ó Senhor, esse ministério, Senhor, com essas vidas nesta noite, possa se fortalecer, ó Senhor, para que nós possamos, ó Deus, avançar, Senhor, rumo ao céu de glória, rumo, Senhor, às almas perdidas, rumo, Senhor, às promessas que tu tens sobre cada vida. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Eu consagro nesta noite, ó Pai, como teus servos impuseram as mãos, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, Jesus, aleluia. Os irmãos se colocam de pé, ainda de frente para a igreja. Ainda de frente para a igreja. A partir de hoje, a igreja toma conhecimento desses irmãos como novos que estão ingressando no ministério. A nossa irmã Josilene, ela não será mais chamada de irmã Josilene, mas de obreira Josilene. De igual modo, a Marinete será chamada obreira Marinete, obreira Gelsa, obreiro Jorge. Aleluia. Lá em cima, na Betel, como também aqui embaixo, a diaconisa Rosa. Não é diaconisa Rosa, não. O nome dela. Roselina. De igual modo, Alessandra, diaconisa Alessandra, diaconisa Lucia, e ao diácono Luciano, presbítero Luciano. Nós adotamos, não por uma questão de aparecer, mas para que todos nós tenhamos esta regra dentro de nós. Ninguém chama obreiros por irmãos e ninguém trata obreiro como irmão. Obreiro é obreiro, irmão é irmão.
nós tratamos cada um antes do nome pela a sua função eclesiástica. Deu para entender, irmãos? E aí estão obreiros, diácono, presbítero, a igreja pelo qual o Senhor confia a vocês, para que vocês gastem as vossas vidas para poder preservar esta obra. Que vocês possam retornar para os nossos lugares. O presbítero Luciano